Bem-vinda ao espaço dedicado a narrativas originais. Aproveite a audição e, se quiser, deixe nos comentários de onde você está acompanhando. Vamos descobrir juntos quantos somos nesta jornada. O outono daquele ano chegou com um frio mais intenso que o habitual. As primeiras geadas antecipadas cobriram as poças d'água com uma fina camada de gelo, enquanto as manhãs revelavam a grama do pátio do hospital prateada pelo orvalho congelado. Vera Nikolaevna ajustou a luminária sobre a mesa, aproximando-a do livro de registros, e mais uma vez passou o dedo pelas colunas de números. Algo não batia. O setor estava praticamente vazio naquela noite. Na equipe do turno noturno, apenas a médica plantonista da Metzra permanecia na unidade de terapia intensiva. Lá fora a escuridão já havia se instalado há horas, e os ponteiros do relógio na parede se aproximavam das 8 da noite. Era hora de ir para casa, mas uma discrepância inesperada nos registros a deixou intrigada. Isso não faz sentido, murmurou, confrontando as anotações do livro com o conteúdo real da caixa de medicamentos. Faltavam quase todos os fármacos controlados: Propofol, Midazolam, Fentanil. O prejuízo somava impressionantes 284.700 rublos. Segundo os documentos, ela própria havia recebido aqueles remédios do almoxarifado 2 semanas antes, e lá estava sua assinatura como comprovação. Só que Vera sabia muito bem que não era verdade. Não havia recebido quantidade alguma daqueles medicamentos. Ela fechou os olhos, tentando reconstruir na memória os acontecimentos do mês anterior. Sim, agora lembrava. Orlov havia se aproximado com alguns papéis, pedindo que assinasse com data retroativa. A fiscalização está por vir, precisamos deixar tudo em ordem, justificou na época. Confiante, ela assinou sem sequer verificar. O toque do telefone a trouxe de volta ao presente. Era a secretária do diretor clínico, com um tom de voz mais formal que o costumeiro. Boris Arkadyevich pede que você vá até lá imediatamente. Aconteceu algo? Por favor, venha sem demora. O ambiente na antessala do diretor era tenso. A secretária evitou encará-la, limitando-se a um aceno discreto em direção à porta do gabinete. Vera bateu levemente e entrou. Boris Arkadyevich Lunin estava sentado à mesa com os dedos entrelaçados, enquanto o chefe do setor administrativo, Stepanovich, ocupava uma cadeira ao lado. No canto da sala, próximo à janela, Orlov se acomodava com uma postura descontraída demais para a ocasião, cruzando as pernas com ar de superioridade. Ao vê-la, forçou uma expressão de preocupação no rosto. Entre, Vera Nikolaevna, disse Lunin, com uma frieza quase distante. Ela sentou-se na beirada da cadeira, tensa. Tenho uma notícia desagradável para lhe dar. Durante uma auditoria de rotina, identificamos um desfalque significativo de medicamentos de alto custo. Os registros indicam que você foi a última a recebê-los, completou, empurrando os documentos em sua direção. Mas eu não recebi nada disso, interrompeu Stepanovich, apontando para a assinatura. Há 2 semanas, segundo consta aqui. É estranho que não se lembre, interveio Orlov, inclinando-se levemente para a frente, com um tom falsamente solícito. Vera Nikolaevna, às vezes a memória nos prega peças, não é mesmo? Principalmente com a idade. O comentário a feriu como uma afronta. Minhas faculdades mentais não têm nada a ver com isso, e Viktorovich retrucou, erguendo a postura. Tenho absoluta certeza de que não recebi esses medicamentos. Agora, o que eu me recordo muito bem é de você me pedir para assinar uns papéis com data atrasada há 1 mês. Orlov ergueu as sobrancelhas, e um lampejo de ansiedade cruzou seu olhar, rapidamente substituído por uma máscara de surpresa exagerada. Do que está falando? Eu nunca pedi nada disso. Virou-se para o diretor. Boris Arkadyevich, a situação é grave. Se esses medicamentos não forem localizados... Lunin levantou a mão, interrompendo. Vera Nikolaevna, sou obrigado a afastá-la das suas funções por 2 semanas, até que a investigação interna seja concluída. Caso não encontremos uma explicação, teremos que acionar as autoridades policiais. Falava olhando para baixo como se não suportasse encará-la. 30 anos de amizade, de convivência entre as famílias, e agora nem sequer conseguia fitá-la nos olhos. Boris Arkadyevich, você me conhece, sussurrou ela. 30 anos dedicados à medicina. Você acha mesmo que eu seria capaz? Não se trata do que eu acho, cortou Lunin seco. Existem fatos, documentos com a sua assinatura e um rombo nos estoques. Preciso de respostas, não de declarações de inocência. Vera levantou-se, sentindo os dedos formigarem. Vou encontrar uma explicação, afirmou com firmeza. A questão era outra. Eles estariam dispostos a ouvi-la? Chegou em casa quase às 11. O apartamento de 2 cômodos, típico dos conjuntos habitacionais da era Khrushchev,
a recebeu com um silêncio opressivo. O terceiro andar, o teto da cozinha sempre úmido por causa dos vizinhos de cima, a solidão de um lar que já abrigara mais vida. Pelo menos Massin ainda aparecia nos fins de semana, vindo do alojamento estudantil. Antes, Olga também morava ali até se casar. Vera aqueceu o jantar automaticamente, mas não conseguiu engolir uma só garfada. O nó na garganta era mais forte. Sentou-se no sofá, abraçou os próprios ombros e finalmente, permitiu que as lágrimas escorressem, mordendo o lábio para abafar o choro. Quando o impacto inicial passou, enxugou os olhos com determinação e dirigiu-se ao guarda-roupa. Em 8 anos de viuvez, raramente abrirá a gaveta inferior. A dor de reviver memórias era grande demais. Mas naquela noite precisava daquele passado, precisava de força, mesmo que viesse de lembranças doloridas. No fundo da gaveta, envolta em um tecido de veludo, estava a caixa de madeira entalhada, feita de bétula da Carélia, presente de Pavel no aniversário de bodas de prata. Dentro, fragmentos de uma vida compartilhada, a foto amarelada do casamento, eles dois jovens e radiantes, a medalha por serviços prestados à saúde pública, que Pavel ganhará 1 ano antes de morrer, uma rosa seca colhida de seu túmulo, e por fim, a relíquia mais preciosa, os antigos relógios de bolso suíços, com mostrador de raio e caixa dourada. Vera retirou o objeto com cuidado. Tinham sido um presente a Pavel pelo hospital regional, em reconhecimento a seus 25 anos de serviço impecável. Na tampa a inscrição pela fidelidade ao dever, PS Setlov, de 1985 a 2010. Os ponteiros marcavam 1h45, a hora exata de sua morte. Naquela noite Pavel sofrerá um infarto fulminante na sala de cirurgia, logo após salvar um paciente com ruptura de aneurisma da aorta, depois de 30 horas ininterruptas de plantão. Seu próprio coração não resistira ao esforço. Pavel, o que eu faço agora? Sussurrou, pressionando o metal frio contra a face. Como provo que não tenho culpa? Alguém bateu à porta. Era Massin, ofegante, com os cabelos desalinhados e os olhos cheios de preocupação. Ao seu lado, Olga, ainda de terninho, claramente vinda direto do trabalho. Mãe, exclamaram em uníssono. Como souberam? Vera apertou o relógio contra o peito, instintivamente. Ligamos para você, mas não atendia, explicou Massin, jogando a jaqueta sobre o móvel da entrada. Quando finalmente conseguimos, ouvimos você chorando. Eu não estava chorando, reagiu ela automaticamente. Mãe? Olga abraçou pelos ombros. O que aconteceu? Enquanto tomavam chá na cozinha, Vera contou tudo. A cada palavra, o rosto de Massin escurecia mais, até que, ao final da narrativa, ele se levantou de forma brusca, derrubando a cadeira. Isso é uma armadilha clara. Explodiu. Orlov te incriminou. Como podem acreditar que você... Massin, sente-se, pediu Vera, exausta. Lunin não acredita, mas tem que seguir o protocolo. Há documentos, a minha assinatura, provavelmente falsificada. Não, é a sua assinatura mesmo, admitiu ela, balançando a cabeça. Assinei papéis em branco a pedido de Orlov. Confiei nele. Precisamos de um advogado, interveio Olga pragmática. E de provas da sua inocência. Você tem dinheiro para pagar um bom profissional? Vera negou com a cabeça. Só o que juntava para consertar o teto do banheiro. Uns 80 mil rublos. Já faz meses que está pingando. Vou tirar licença da faculdade, declarou Massin, decidido. Arrumo um trabalho, consigo o dinheiro. Nem pense nisso, cortou Vera com uma firmeza que não demonstrara até então. Falta tão pouco para você se formar. Precisa terminar. Seu pai teria querido isso. A menção ao pai fez Massin hesitar. Ele sentou-se novamente, cobrindo o rosto com as mãos. Então o que vamos fazer? Ficar parados até te levarem para a delegacia? Não, respondeu Vera com voz firme. Vou buscar provas. E vocês vão me ajudar. Ninguém pensasse que ela desistiria. Depois que as crianças foram embora, Olga para o marido e o filho, Massin para o alojamento estudantil, convencendo-os de que tudo estava sob controle, Vera ficou sozinha. O sono não vinha. Do lado de fora, uma chuva fria de outubro batia monotonicamente na calha, como um relógio marcando horas de angústia. Deitada, olhando para o teto, ela revisitava mentalmente cada detalhe estranho dos últimos meses. Igor Orlov havia chegado ao hospital 2 anos antes. À primeira vista, era um homem cortês, bem apessoado, sempre impecável. Todos confiaram nele. Mas nos últimos 6 meses, algo mudou. Ele passou a ficar no hospital até tarde, às vezes até às 22 horas. Homens de roupas civis que não pareciam parentes de pacientes começaram a aparecer em seu gabinete. Portas fechadas, pastas com documentos, conversas em voz baixa.
Alguns meses atrás, Orlov trocou sua velha Lada por um SUV aval 0 km, um carro que custava mais de 2 milhões de rublos. Depois vieram os relógios caros, os ternos sob medida. Com um salário de chefe de departamento de 60 mil rublos, de onde vinham aquelas quantias? Antes, ela não se fazia essas perguntas. Quem sabe uma herança? Um bico lucrativo? Mas agora cada peça daquele quebra-cabeça se encaixava em um quadro sinistro. Encontrarei a verdade, Pavel, sussurrou Vera para a escuridão do quarto. Custasse o que custasse. Pela manhã, um novo dia cinzento de outubro despontava além da janela. Um dia em que ela começaria sua batalha pela própria honra. Até o final de outubro, as chuvas se tornaram mais persistentes e geladas, batendo nos parapeitos do hospital com uma monotonia opressiva, como se contassem os segundos até algo inevitável. Vera voltou ao trabalho uma semana depois de ser afastada. Pela manhã foi chamada pelo diretor Luinin, que a recebeu com um ar de cansaço estampado no rosto. Vera Nikolaevna, estou autorizando seu retorno sob minha responsabilidade pessoal, disse ele, seco, sem olhar nos olhos. A investigação ainda está em andamento, mas estamos com falta crítica de pessoal. Entenda, é uma medida temporária. Ela sentiu em silêncio. Não tinha vontade de agradecer. Quis dizer que 32 anos de trabalho honesto mereciam mais confiança, mas engoliu as palavras. Agora só os fatos importavam. Assim que entrou no setor, sentiu a mudança no ar. Ao adentrar a sala dos médicos, encontrou duas jovens enfermeiras, Kátia e Larissa, que interromperam abruptamente a conversa ao vê-la, cumprimentando-a com um constrangido "Bom dia". Mais tarde no refeitório, os murmúrios à mesa ao lado cessaram quando ela passou com a bandeja. Olhares furtivos, sorrisos forçados, um silêncio incômodo. "Verocha!" Uma voz rouca cortou o ar, e a figura robusta de Zinaida Petrovna sentou-se com estardalhaço ao seu lado, empurrando os outros para abrir espaço. Colocou o prato na mesa com barulho e sorriu, larga e sincera. "Essas meninas são bobas, não ligue", murmurou, empurrando o saleiro na direção de Vera. "Eu te conheço há 25 anos. Nunca pegou um tostão que não fosse seu. Alguém está te armando uma cilada, claro como o dia." Vera apertou a mão da amiga, grata. "Obrigada, Zin." "À dispensa." Ela afastou o agradecimento com um gesto. "Mas aquele..." Zinaida fez um movimento de cabeça expressivo em direção à cadeira vazia onde Orlov costumava sentar. "Não tira os olhos de você. Fique de olho nele." Aquelas palavras foram o empurrão que Vera precisava. Decidiu começar sua própria investigação. Passou a observar Orlov discretamente, seus horários, suas conversas, seus movimentos. O quadro que se formava era cada vez mais perturbador. Todas as noites, após as 18 horas, quando a maioria da equipe já havia ido embora, Orlov encontrava um pretexto para permanecer no setor. Várias vezes, Vera o viu entrar na farmácia do departamento com uma pasta de documentos e sair 15 ou 20 minutos depois com uma pequena sacola. Uma tarde, ela se demorou na sala dos médicos, fingindo preencher registros. Através da parede fina, ouviu a voz de Orlov ao telefone, em tom profissional e seguro. "A mercadoria estará disponível na quinta. Garanto a qualidade. Tudo fresco, prazos impecáveis." Uma pausa. "Pagamento como sempre, em espécie." "Sim, claro. Tudo estará em ordem." Vera sentiu um calafrio percorrer a coluna. Que mercadoria era aquela? Que qualidade? Fechou o caderno devagar e saiu em silêncio, tentando não fazer barulho. Os eventos dramáticos se precipitaram no início de novembro, em um dos dias mais gelados do ano. A UTI recebeu Semyon Ivanovich Karpov, um homem de 52 anos, pai de 3 filhos, vítima de um extenso derrame isquêmico. Seu estado era crítico. "Precisamos de Propofol, urgente", ordenou o anestesista de plantão. Vera correu até a farmácia. Segundo os registros, deveriam haver 8 ampolas. Abriu o armário, revirou todas as prateleiras. "Vazio." "Não tem", disse, voltando à enfermaria atordoada. "O Propofol acabou." "Como assim acabou?" O anestesista olhou nervoso para o monitor, onde os sinais vitais do paciente despencavam. "Ontem ainda havia uma caixa cheia." Foi então que Orlov apareceu na porta, como se estivesse à espera. "Qual é o problema?" perguntou com um tom de falsa preocupação. "Propofol, Igor Viktorovich", respondeu o anestesista. "Não tem na farmácia." Orlov levantou as sobrancelhas em um gesto teatral de surpresa, depois virou-se para Vera. Seus olhos, por um instante, revelaram algo frio e calculista. "Vera Nikolaevna", disse, alto o suficiente para que todos ouvissem. "Você recebeu um lote na semana passada. Assine no livro de registros e explique onde estão os medicamentos." Um silêncio pesado tomou conta da enfermaria.
Médicos, enfermeiras, o auxiliar. Todos os olhos se voltaram para ela. Vera sentiu o sangue fugir do rosto. Eu não recebi, respondeu baixa, mas firme. Orlou abriu os braços em um gesto de resignação, como se dissesse: vejam só. O anestesista, angustiado, alternava o olhar entre o paciente e o monitor. Precisamos resolver isso agora, disse tenso. O estado dele está piorando. Vou ligar para a farmácia da outra unidade, ofereceu Orlou, já tirando o celular do bolso. Mas a unidade mais próxima ficava a 20 minutos de distância. Karpol poderia não ter esse tempo. Foi quando uma figura conhecida apareceu no corredor. Massin, que fazia estágio em cirurgia, deve ter ouvido falar da chegada do paciente grave. Seus olhos encontraram os de Vera, que articulou em silêncio: Propofol. Não tem. Urgente. Sem dizer uma palavra, Massin virou-se e saiu correndo. 17 minutos depois, ele voltou ofegante, com um pacote de uma farmácia 24 horas, 3 quilômetros de ida e volta sob a chuva de outono. Entregou a caixa ao anestesista. É tudo o que tinham, disse, ainda tentando recuperar o fôlego. O paciente foi estabilizado. Quando o perigo imediato passou, Vera saiu para o pátio do hospital. Já escurecia cedo, e uma chuva fina e gelada caía sem pressa. Sob o beiral, Massin sentava-se em um banco, fumando, algo que não fazia por hábito. Os nervos falavam mais alto. Obrigada, filho, disse ela, sentando-se ao seu lado. 4.200 rublos, respondeu ele com um sorriso amargo. Minha bolsa inteira. Não é por isso que estou agradecendo. Vera apertou seu braço. Ele está disposto a deixar pessoas morrerem, só para me incriminar. Isso já não é mais roubo. Isso é. Ela não encontrou palavras. É monstruoso. Precisamos agir. Massin abraçou a mãe pelos ombros. Tão jovem, mas já disposto a lutar pela justiça a qualquer custo. Você é igual ao seu pai, sussurrou Vera. Não consegue passar ao lado do sofrimento alheio. Naquela mesma noite, ela foi à casa de Zinaída. A amiga morava sozinha em um apartamento de um quarto na periferia da cidade, desde que o marido morrera de um ataque cardíaco 10 anos antes. Enquanto tomavam chá com geleia de morango, Zinaída compartilhou suas observações. Lembra que você me pediu para ficar de olho nele? Disse, baixando a voz. Pois bem, notei uma coisa esquisita. Um homem alto de jaqueta escura aparece lá com uma bolsa esportiva, e sai com as mãos vazias. E sempre com um sorriso satisfeito. Quando isso acontece? Perguntou Vera, atenta. Uma vez por semana. Todas as quintas-feiras, depois das 19 horas. Zinaída tomou outro gole de chá antes de continuar, enquanto Vera recordava o último encontro com aquele homem na entrada do estacionamento. A jaqueta dele tinha o logotipo da Panaceia, uma rede de farmácias com 3 unidades na cidade. Zina, preciso de provas, disse Vera, com a voz carregada de urgência. Senão, vou parar atrás das grades. Zinaída colocou a xícara na mesa e olhou firmemente para a amiga. Sozinha é perigoso. Precisamos de alguém que entenda desse tipo de coisa. Foi então que Vera lembrou-se de Olga mencionar um detetive particular que havia ajudado a empresa de construção da família. Ao chegar em casa, ligou para a filha. Gromou, Viktor Semyonovich, confirmou Olga. Ano passado, ele verificou a idoneidade dos nossos contratados. É um ex-policial sério. Se alguém pode ajudar, é ele. No dia seguinte, o encontro com o detetive aconteceu em um café modesto na periferia da cidade. Viktor Semyonovich Gromov era um homem robusto, de cerca de 50 anos, com um olhar atento e penetrante. Usava uma jaqueta de couro desgastada, uma camiseta desbotada e tinha as mãos calejadas, nada que lembrava um profissional de escritório. Vera explicou a situação enquanto Gromov ouvia em silêncio, anotando apenas alguns detalhes em um pequeno bloco. Quantas vezes vocês presenciaram a entrega das bolsas? Perguntou ele quando ela terminou. Eu vi 3 vezes. Zinaída, 5. Há mais testemunhas? Não. Ou têm medo ou não percebem. E quem se beneficia com isso? Gromov bateu a caneta na mesa. Para quem vão os medicamentos? Provavelmente para aquele homem com a jaqueta da Panaceia. O detetive recostou-se na cadeira, esfregando o queixo com ar pensativo. Esquema clássico, concluiu por fim. O diretor registra os remédios como usados nos documentos, vende para terceiros e coloca você como bode expiatório. Precisamos flagrar a entrega, identificar o comprador e reunir provas. Você se encarrega disso? Perguntou Vera com um fio de esperança. Sim, assentiu Gromov, passando para a parte prática. Meu trabalho custa 45 mil. Adiantamento de 20 mil. O restante, após o resultado. Vera sentiu um nó na garganta. 45 mil eram mais da metade de suas economias.
É tudo que tenho, murmurou. Guardei para reformar o banheiro. O teto desabou por causa de um vazamento. Gromol a observou com atenção, como se avaliando algo além das palavras. Seu rosto severo amoleceu levemente. Entendo, disse em tom baixo. Mas se não provar sua inocência, você pode pegar até 6 anos por desvio de recursos. Vera cerrou os punhos sob a mesa. Está bem. Aceito. Mas não quero só me livrar da acusação. Quero que ele pague. Por causa dele, pessoas podem estar morrendo. Gromol assentiu sério. Então está combinado. Começamos agora. Quando Vera voltou para casa, já era tarde. O apartamento estava silencioso e escuro. Ela acendeu a luminária Tarcher, tirou debaixo do forro do velho armário um maço de notas, 80.000 rublos, economizados para a reforma, além de parte da pensão de Pavel que quase não havia sido tocada. Separou os 20.000 para Gromol e ficou olhando para o relógio de pulso do marido, parado no tempo. Mesmo na luz fraca, o mostrador dourado brilhava, como se guardasse o calor das mãos de Pavel. Desculpe, pá, sussurrou. O dinheiro não será para consertar seu relógio, mas você entenderia. A verdade vale mais. Lá fora, a chuva havia se transformado na primeira neve molhada do ano. Vera observava os flocos grossos descendo lentamente sobre a terra escura e sentia uma estranha calma. A decisão estava tomada. O caminho, traçado. Não havia volta. Em meados de novembro, o frio apertou de verdade. A neve rangia sob os pés, e o ar saía em nuvens brancas a cada respiração. A cidade mergulhara em um torpor invernal. Viktor Semyonovich Gromol trabalhava com a precisão de um mecanismo de relógio. 2 semanas de vigilância deram resultado. Toda quinta-feira, por volta das 19h30, um Ford Falcon cinza, placa 777MR, chegava à entrada de serviço do hospital. Orlov saía com uma bolsa esportiva, entregava ao motorista e o carro ia embora. Uma vez, Gromol conseguiu capturar em close o rosto do homem através de uma lente teleobjetiva. Testa alta, queixo firme, algo vagamente familiar nos traços. Olha aqui, disse o detetive, mostrando as fotos a Vera em seu discreto escritório no porão de um prédio antigo. Tudo documentado. Horário, local, a transferência. Quem é esse homem? Perguntou ela, examinando as imagens. Já descobri. Gromol girou o notebook na direção dela. Através de contatos na polícia de trânsito rastreei a placa. O carro está registrado em nome de Valery Igorevich Orlov, 35 anos, dono da Panaceia, 3 farmácias na cidade. Orlov? Vera franziu a testa. Que coincidência. Não é coincidência, balançou a cabeça o detetive. São irmãos. Valery é o mais novo. Vera recostou-se na cadeira, assimilando a informação. Então o esquema é esse, continuou Gromol, desenhando um diagrama simples em um papel. Igor Orlov lança nos documentos que os medicamentos caros do hospital foram usados, mas, na verdade, repassa ao irmão. Valery os vende em suas farmácias por 2 ou 3 vezes o preço de compra. Muitos pacientes, sem conseguir as cotas gratuitas, são obrigados a pagar do próprio bolso. O lucro é dividido entre os dois. Monstruoso, murmurou Vera. Esquema comum, deu de ombros Gromol. Já vi pior. Em hospitais com setores de oncologia, isso é ainda mais frequente. Os remédios lá são mais caros. E agora? Perguntou ela. Temos provas suficientes para a polícia? Sim, mas precisamos pegá-los com a mão na massa. Assim, o caso fica inquestionável. Vera sentiu, sentindo um misto de alívio e apreensão. As provas existiam, mas a partida ainda não havia terminado. No final de novembro, algo inesperado aconteceu. Orlov chamou Vera ao seu gabinete após o turno. Quando ela entrou, ele fechou a porta com cuidado e esboçou aquele sorriso que sempre lhe dava arrepios, doce demais, falso demais. Sente-se, Vera Nikolaevna, indicou a poltrona em frente à sua mesa. Ela obedeceu, mantendo as costas eretas como uma corda esticada. Vamos conversar francamente, sem conflitos, começou Orlov, com uma voz quase amigável. Entendo que a situação é desagradável. Quero compensá-la. Abriu a gaveta e retirou um envelope grosso. Aqui estão 40.000. Considere um ressarcimento pelo transtorno. Pegue, compre algo para o neto. Ou para você. Vera não se mexeu. Eu não roubei medicamentos, disse firme. E não aceitarei seu dinheiro. Orlov bateu os dedos no envelope, estreitando os olhos. Que pena, comentou com um tom de falsidade. Podíamos até trabalhar juntas. Você é uma enfermeira experiente, tem a confiança da equipe. Ajuda com a papelada, recebe uma porcentagem. 15, 20.000 por mês a mais no salário. Pense no seu filho. Ainda tem 1 ano de faculdade, o alojamento é pago. Vera levantou-se devagar. Meu nome não está à venda.
Orlô também se pôs de pé. O sorriso desapareceu. Seus olhos gelaram. Então não se ofenda com as consequências, sibilou. Tentei resolver pelo jeito fácil. Vera saiu do gabinete com a cabeça erguida, mas por dentro tudo tremia. Sabia que a guerra havia sido declarada, e que não haveria como evitá-la. 2 noites depois do encontro com Orlô, alguém bateu timidamente à porta de seu apartamento. No corredor estava Anna Matveeva, a auxiliar de enfermagem, uma jovem com o rosto molhado de lágrimas e o filho de 3 anos nos braços. Vera Nikolaevna, posso entrar? Sussurrou, olhando para os lados com medo. Só não deixe ninguém ver. O pequeno Sasha, o menino loiro de olhos sérios, brincava em silêncio com os botões do sofá enquanto a mãe tentava organizar os pensamentos. Após um gole do chá que Vera lhe oferecerá, Anna finalmente começou a falar com a voz trêmula. Há 1 ano fiquei sozinha com uma criança. O pai do Sasha. Ele me abandonou quando soube da gravidez. Disse que não estava pronto, e eu não tinha para onde ir. Sem educação formal, sem apoio. Arranjei esse trabalho de auxiliar de enfermagem só para ter algum dinheiro. Ela torcia nervosamente a barra da blusa. A creche custa 12.000 rublos por mês. Meu salário é de 18.000. Como sobreviver? Orlô ficou sabendo da minha situação. Aproximou-se, ofereceu ajuda. Tão gentil, tão compreensivo. Deu-me 30.000 rublos. Eu chorei de gratidão. Vera já desconfiava para onde a história levava, mas não a interrompeu. 1 semana depois pediu um pequeno favor, assinar algumas guias para fechar a documentação. Nem entendi direito o que estava fazendo. Depois foram mais pedidos, falsificar assinaturas de outras enfermeiras, inclusive a sua. Mudar datas. Ana ergueu os olhos cheios de lágrimas para Vera. Quando percebi o que estava acontecendo, ele me disse que era crime de falsificação de documentos, artigo 327 do Código Penal. E perguntou: quem vai criar o Sasha se você for presa? Ela se desfez em lágrimas, tentando abafar os soluços com a mão para não assustar o filho. Vera Nikolaevna, me perdoe. Eu falsifiquei sua assinatura. Ele me obrigou, disse que você nem notaria, que logo se aposentaria. Vera aproximou-se da jovem e abraçou seus ombros. Anushka, você também é vítima, disse baixinho. Mas agora precisamos consertar isso. Você está disposta a dar um depoimento? Ana recuou, sacudindo a cabeça em pânico. Ele vai me destruir, vou perder o emprego, vou parar na prisão. Não vai, se você for a primeira a confessar, respondeu Vera com firmeza. Isso se chama delação espontânea, é um atenuante. Você é uma mãe jovem, agiu sob pressão. Se ficar calada, ele vai usá-la como bode expiatório quando precisar. Ana ficou em silêncio por muito tempo, enxugando as lágrimas até que olhou para o filho e sussurrou. Está bem, vou dizer a verdade. Mas tenho tanto medo. Vera acariciou sua cabeça como se fosse uma criança. Vamos enfrentar isso juntas. No início de dezembro, o apartamento de Vera transformou-se em um quartel-general. Gromov espalhou sobre a mesa fotografias, esquemas de movimentação e cópias de documentos. Zinaída examinava os papéis com atenção, às vezes assobiando de surpresa. Vera ouvia em silêncio. Temos provas suficientes, mas a polícia precisa de flagrante, resumiu Gromov. Proponho uma operação. O plano é simples e elegante. Através de um conhecido no Departamento Regional de Saúde, um ex-colega de Gromov na polícia que agora era funcionário público, espalharíamos a informação de uma inspeção surpresa no estoque de medicamentos do hospital. A notícia vazaria até Orlov. Em pânico, ele tentaria se livrar das reservas de remédios que acumula no depósito ao lado da farmácia do setor. No momento da transferência, a equipe de segurança econômica faria a prisão. Consegui um acordo com o capitão Sergei Ivanovich Rybakov, explicou Gromov. Meu ex-parceiro, agora na segurança econômica. Garante que não haverá vazamentos. Quando começamos? Perguntou Vera. Na quinta-feira, Orlov já teria recebido a informação sobre a inspeção. Se o esquema funcionar, nos próximos dias ele tentará eliminar as evidências. Eles se despediram quase à meia-noite, satisfeitos com o plano traçado. Mas quando Vera já se preparava para dormir, um toque abrupto e nervoso na porta fez estremecer. Do outro lado estava Massim furioso. Mãe, você enlouqueceu? Explodiu ele, entrando sem esperar convite. Armadilhas, emboscadas, polícia. Isso é perigoso. De onde você tirou essa ideia? Olha, filho, vamos conversar, tentou Vera, mas ele não a deixou continuar. Não tem conversa que valha. Orlov é um criminoso, pode te machucar. Desista dessa loucura. Vera aproximou-se do filho, segurou suas mãos e o fez sentar no sofá. Massim, olhe para mim, disse ela, calma, mas firme.
Se eu me calar, amanhã um paciente pode morrer por falta de medicamentos. Pode ser o pai ou a mãe de alguém. Você quer que eu viva com isso? Ele arrancou as mãos e levantou-se de um salto. Eu quero que minha mãe esteja viva e em liberdade. Gritou. Ela na prisão, ou coisa pior. Era a primeira vez que brigavam de verdade. Sempre se entenderam com meio olhar, mas agora falavam línguas diferentes. Massim continuou a gritar, até bater a porta e sair. Vera ficou sozinha. O silêncio da casa pesava como chumbo. Foi até a cômoda e pegou o relógio de Pavel. O metal frio aqueceu em suas mãos, como se tentasse consolá-la. Lembrou-se da última conversa com o marido, um dia antes de ele morrer. Pavel chegará esgotado de um plantão de 24 horas, o rosto cinzento, os olhos fundos, as mãos trêmulas de cansaço. Pasha, você está se matando, dissera ela, ajudando-o a tirar o jaleco. Tire um dia de folga. Ele sorriu cansado. Verocha são vidas. Não posso abandoná-las. No dia seguinte salvou um paciente com infarto agudo, mas seu próprio coração não resistiu. Morreu na sala de cirurgia, depois de se certificar de que o homem que salvara tinha batimentos estáveis. Estou fazendo a coisa certa, Pasha? Sussurrou Vera, apertando o relógio contra o peito. Ele teria feito o mesmo. Silêncio. Só o tic-tac do relógio de parede marcava os segundos da eternidade. Vera enxugou as lágrimas, guardou cuidadosamente o relógio no lugar. Perdoe-me, filho, murmurou para o vazio do quarto. Mas eu preciso fazer isso. Nunca se sentirá tão sozinha. O filho não a entendia, os amigos arriscavam suas vidas por ela. O desfecho da operação era incerto, mas a decisão estava tomada. Não havia volta. Em meados de dezembro, o frio de Natal atingiu os 25 graus negativos. As árvores estalavam com o gelo, e o ar parecia cristal, tão transparente e límpido. A operação começou na manhã de 18 de dezembro, uma sexta-feira. Gromou por meio de seu ex-colega, agora capitão da Segurança Econômica, Rybakov, garantiu a participação oficial da polícia. Através de um funcionário do Departamento Regional de Saúde, espalharam o boato. Na segunda-feira, dia 2, haveria uma auditoria surpresa de todos os medicamentos do hospital. Até o meio-dia a notícia chegou a Lunin. Vera, ao entrar na sala de recepção com um relatório, viu o diretor empalidecer ao receber uma mensagem, olhar nervosamente ao redor e sair apressado para seu gabinete. Uma hora depois, o hospital inteiro fervilhava como um vespeiro perturbado. Auditoria. Inventário. O efeito superou todas as expectativas. Orlov corria pelo corredor como um animal acossado. Vera fingiu demorar-se até o final do expediente, revisando registros. Observou enquanto ele saía constantemente para atender ligações, olhava o relógio com ansiedade, estremecia a cada ruído. Após as 18 horas, quando a maioria da equipe já havia ido embora, só os plantonistas permaneceram no setor. Zinaida Petrovna, que propositalmente trocara de turno para ficar na cirurgia no mesmo corredor, ligou para Vera. Ele entrou no depósito ao lado da farmácia com uma bolsa grande. Vera conteve a respiração. Começou. Rápida, atravessou para uma sala vazia no terceiro andar, de onde se via a saída de serviço. Zinaida juntou-se a ela. Zinaida aproximou-se dela ofegante, os olhos brilhantes de excitação. Eu vi, sussurrou, quase sem fôlego. Ele está carregando 2 bolsas esportivas grandes, arrastando-as com dificuldade. Devem estar pesadíssimas. Vera não perdeu tempo. Descou o número de Gromov com dedos trêmulos. Viktor Semyonovich começou, disse, assim que ele atendeu. Orlov está indo para a saída de serviço com 2 bolsas. Entendido, respondeu o detetive seco. Estamos em posição. A 50 metros da saída, um carro cinza discreto aguardava. Dentro, Gromov, o capitão Rybakov e 2 agentes à paisana fundiam-se nas sombras do crepúsculo invernal. Os ponteiros do relógio marcavam 17 horas e 43, quando um Ford Falcon cinza familiar parou junto à porta de serviço. Valery Orlov não desligou os faróis nem o motor. Menos de 1 minuto depois, a silhueta de Igor Orlov surgiu da entrada do hospital, arrastando as 2 bolsas volumosas. Seus braços tremiam com o esforço. Com passos apressados, dirigiu-se ao carro do irmão. Rápido, rápido! Ouviu-se a voz impaciente de Valery através da janela aberta. Igor entregou as bolsas pelo vidro abaixado. Valery começou a acomodá-las no banco traseiro quando, de repente, um grito cortante ecoou no ar. Parem! Polícia! Rybakov e os agentes saltaram do carro, luzes giratórias piscando e sirene uivando. Valery tentou ligar o motor em pânico, mas a via já estava bloqueada pela viatura. Igor virou-se para correr de volta ao hospital,
mas um dos agentes o interceptou com um movimento rápido. Tudo aconteceu em segundos. Antes que percebessem, ambos os irmãos estavam algemados. Ribaco abriu as bolsas ali mesmo sobre o capô do carro. Dentro, ampolas, frascos e caixas de medicamentos meticulosamente embalados, todos com a marcação da instituição. Uns 320 mil rublos, calculou o capitão em voz baixa. Boa captura. O rosto de Igor Orlov ardia de raiva, depois empalideceu. Tremia dos pés à cabeça. Isso é uma armadilha, gritou descontrolado. Eu fui obrigado. O diretor Luinin é o cérebro. Ele me forçou. Sou só um peão. Valéry, em silêncio teimoso, limitou-se a cuspir entre os dentes. Exijo um advogado. Isso vocês explicarão na delegacia, respondeu Ribaco, impassível. Temos flagrante, temos testemunhas. Foi então que Igor levantou a cabeça e avistou no terceiro andar as silhuetas de Vera e Zinaída na janela. Seus olhos injetados de ódio arregalaram-se. Kratsova, rugiu, sacudindo as algemas. Foi você. Você me armou essa cilada. Vou destruir você. Vera recuou instintivamente, embora soubesse que ele não poderia alcançá-la. Zinaída apertou com força seu braço. Não tenha medo, Veroka murmurou. Agora é o fim dele. Meia hora depois, outra viatura policial parou junto à saída de serviço. Desta vez foi o diretor Luinin quem saiu do hospital, pálido, com o rosto afundado e o olhar apagado. Não ofereceu resistência, apenas baixou a cabeça, resignado, ao passar pelos irmãos Orlov. No dia seguinte, sábado, o hospital inteiro só falava daquilo. Sussurros nos corredores, grupos na sala de fumantes, telefonemas entre colegas. Vera sentiu a mudança no ar. Os olhares que antes a evitavam agora a buscavam, não com desconfiança, mas com respeito. Até a jovem enfermeira Kátia, que sempre a evitara, aproximou-se na cantina com um sorriso tímido. Vera Nikolaevna, é verdade que foi você quem os desmascarou? Perguntou, os olhos brilhando. Você é tão corajosa. À noite Vera foi até a casa da esposa de Luinin. Nina Sergeyevna não era apenas a mulher do ex-diretor. 20 anos antes, suas famílias eram amigas. Passeios no campo, festas juntas, risadas que ecoavam nas memórias. A vida as afastara, mas o afeto antigo permanecia. Nina abriu a porta com o rosto inchado de choro, os traços marcados pela doença e pela angústia. O diabetes a consumia, ano após ano, com uma crueldade implacável. Vera, murmurou, surpresa. Posso entrar, Ninotka? Perguntou Vera suave. Preciso conversar. A outra mulher abriu passagem. E assim que Vera a abraçou, Nina desabou em lágrimas, pressionando o rosto contra seu ombro. Veroka, ele não queria, soluçou entrecortada. Boris não é assim. Orlov prometeu-me conseguir insulina e remédios para os vasos pelo custo de fábrica. Na farmácia sai 45 mil por mês. Nós não temos esse dinheiro. Boris fechou os olhos para algumas coisas e depois Orlov começou a chantageá-lo. Agora você é cúmplice. Vera acariciava suas mãos, sentindo uma dor aguda por aquela mulher, que sem querer se tornará a razão da queda do próprio marido. Eu entendo, disse baixinho. Diga a Boris Arkadyevich para contar tudo à investigação. Um depoimento sincero pode ser sua salvação. Na manhã de domingo, Gromov apareceu cedo, trazendo uma pasta cheia de documentos. Seu rosto misturava cansaço e satisfação. O caso está ganhando forma, anunciou, acomodando-se à mesa da cozinha. Anna Maveevna deu depoimento oficial, confirmou que Orlov a forçava a falsificar assinaturas, inclusive a sua. Luinin também está colaborando, descreveu toda a operação em detalhes. Vera sentiu um peso se dissipar dos ombros, como se uma carga invisível fosse sendo retirada aos poucos. Mas há um problema, continuou o detetive. Ela tensionou-se. O advogado dos Orlov, um cara caro de Moscou, entrou com uma contradenúncia contra você. Provocação, calúnia, abuso de autoridade. Tentando inverter o jogo. Vera empalideceu. Ou seja, podem me acusar. Vão tentar, admitiu Gromov, mas levantou a mão em um gesto tranquilizador. Mas não tem provas. Nós, sim. Não se preocupe, Vera Nikolaevna. É tática padrão. Atacar para intimidar, fazer você recuar. Quando o detetive se foi, Vera sentiu um vazio estranho. A justiça havia sido feita, mas não havia euforia, apenas um cansaço profundo e uma melancolia leve, como se a vingança, afinal, fosse um prato que esfria rápido e não sacia de verdade. À noite, alguém bateu à porta. Ao abrir, Vera congelou. No batente, Machin segurava um buquê de cravos escuro-rubros, suas flores favoritas. Estendeu-o em silêncio, os olhos fixos no chão. Entre, filho, disse ela, aceitando as flores.
Na cozinha, enquanto o chá esfriava, Machin finalmente falou. Me perdoe, mamãe. Eu fui covarde. Tive medo por você, mas você estava certa. Vera afastou a xícara e o puxou para um abraço apertado. Você não é covarde, sussurrou emocionada. Você é um filho que ama. Eu mesma teria medo no seu lugar. Machin esboçou um sorriso frágil, mas seu rosto clareou. Sabe, na faculdade todos estão falando disso. Os professores citam você como exemplo. O professor Grinenko disse na aula, isso é ética médica de verdade. Não só tratar, mas defender o direito do paciente ao tratamento. As lágrimas de Vera transbordaram. Ela enterrou o rosto no ombro do filho. Seu pai se orgulharia de você, a murmurou, entre soluços. E de você também, mamãe, respondeu Machin, abraçando-a com força. Ficaram horas na cozinha, falando de tudo, como nos velhos tempos. Vera contou sobre Pavel, sobre o médico que ele fora, dedicado, íntegro, disposto a ajudar independentemente das circunstâncias. Machin ouvia com avidez, como se redescobrisse o pai através daquelas histórias. Sabe, disse ele, ao final, sempre quis ser como ele. Achava que isso significava só ser um bom médico, diagnosticar, fazer procedimentos complexos. Mas agora entendia, ser como Pavel era ter a mesma coluna moral, o mesmo caráter inquebrantável, como o seu. Vera sorriu. Pela primeira vez em meses, seu coração estava leve. A verdade prevalecera, mas o mais importante era que no fim, o cargo de enfermeira-chefe, eu pensei que depois de tudo isso, interrompeu com um sorriso, você é exatamente quem precisamos. Não só pela competência, mas pelo exemplo. Essa equipe precisa de alguém que lembre a todos por que escolhemos esta profissão. Vera sentiu um nó na garganta. Não eram apenas as palavras, mas o modo como ele as disse sem preguiça, com a convicção de quem reconhece valor onde outros só veem cicatrizes. Ela baixou os olhos para a xícara de chá, onde o vapor ainda subia em espirais trêmulas. Eu, preciso pensar, murmurou mais por reflexo do que por dúvida. Na verdade, já sabia a resposta. A reanimação era seu lugar desde sempre. O ritmo acelerado, as decisões que valiam vidas, a sensação de ser a última linha entre a esperança e o desespero. Mas agora havia algo mais. Agora ela carregava consigo a certeza de que mesmo nas sombras de um sistema doente, era possível manter as mãos limpas. Pense concordou empurrando em sua direção um prato com biscoitos caseiros. Mas não demore muito. A papelada já está quase pronta. Quando saiu do gabinete, Vera encontrou-o esperando no corredor, encostado na parede com os braços cruzados. Ele ergueu uma sobrancelha em pergunta silenciosa. Me ofereceram a chefia da reanimação, disse ela, ainda processando a notícia. O rosto do filho se iluminou. E você vai aceitar, claro. Claro, repetiu Vera, e pela primeira vez em anos a palavra soou leve, quase natural. Como se, após atravessar a tempestade, ela finalmente tivesse permissão para crer que o sol não era apenas uma ilusão entre as nuvens. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, Vera deixou a janela aberta. O ar de maio entrava carregado do cheiro de terra úmida e flores recém-despertas. Do outro lado da mesa, folheava um livro de medicina, mas de vez em quando ergovia os olhos, como se quisesse se certificar de que ela ainda estava ali, inteira, vitoriosa, com as mãos ocupadas em cortar legumes em fatias precisas, como sempre fizera. Sabe, comentou ele, fechando o livro com um estalo suave. Acho que papai estaria orgulhoso. Vera parou, a faca suspensa sobre a tábua. Não eram as palavras, mas o tom, tranquilo, como se falasse de algo óbvio. Ela sorriu não para o filho, mas para o vazio à sua frente, onde, por um instante, imaginou ver o reflexo de Pavel na vidraça escura. Sim, ele estaria. Não pelo cargo, não pela batalha vencida, mas por ela ter escolhido, a cada passo, não curvar a coluna. Ele estava, respondeu, voltando a cortar. Sempre esteve. Zenaida Petrovna? O diretor sorriu, ajustando os óculos. Ela tem mais tempo de serviço, mas foi a própria Gorokova quem indicou seu nome. Disse, depois do que Vera fez, ninguém merece mais do que ela. Vera deixou a faca sobre a tábua e cruzou os braços, os dedos ainda levemente úmidos da cebola picada. Pensou por um longo momento, enquanto os sons da rua, o apito distante de um bonde, o riso de crianças no pátio se misturavam ao zumbido da geladeira. Então, assentiu com firmeza. Aceito. Mas com uma condição, disse, olhando-o nos olhos. Quero implementar um novo sistema de controle de medicamentos. Dupla checagem, registros detalhados. Nada disso pode se repetir. Severov emitiu um grunhido aprovador, coçando a barba grisalha. Excelente ideia. Faremos. Em junho, o envelope oficial chegou à mesa de Vera.
Dentro, um cheque no valor de 65 mil rublos, a compensação moral determinada pela justiça. Ela seguiu os números com o dedo, como se pudesse decifrar neles algo além do valor. Finalmente pensou, a banheira pode ser consertada. Mas então, como um eco, veio a segunda ideia mais forte. Não. Há coisas que o dinheiro não compra. 2 dias depois, sob um sol generoso de verão, Vera entrou na pequena oficina de relógios na rua soviética. O sino sobre a porta tilintou, e Efim Markovich Goldberg, um homem de 78 anos, barba branca como neve e lentes de aumento presas à testa, levantou os olhos do mecanismo que consertava. Ah, Setlova! Exclamou reconhecendo-a imediatamente. Ouvi falar de você. Uma heroína. Vera corou balançando a cabeça em negação. Heroína Efim Markovich? Riu tímida. Apenas uma mulher que tentou fazer o certo. Tirou do bolso um objeto embrulhado em um lenço de linho desgastado. São os relógios do meu marido. Pararam há 8 anos. Ainda dá para consertar? O mestre pegou o relógio com reverência, girando-o sob a luz da janela. O ouro do corpo brilhava, opaco pelo tempo. Monija leu na placa. Mecanismo suíço. Uma peça rara. Ah, suspirou chupando o ar entre os dentes. Uma beleza. 2 semanas, do Chamoia. E custará. Fez uma pausa, calculando mentalmente 15 mil rublos. Metade agora, metade na entrega. Vera não hesitou. Contou as notas e as colocou na mão do velho. Quando saiu da oficina, o peso no peito havia se dissolvido, substituído por uma quietude que não sentia há anos. O final de junho trouxe outro marco. Machin defendia seu diploma na universidade. O tema da monografia não era casual, aspectos éticos no manejo de medicamentos em instituições de saúde. Apresentou-se com voz firme, apesar das mãos que tremiam levemente sobre o púlpito. E quando chegou a hora dos agradecimentos, fez algo que ninguém esperava. Quero agradecer a todos os professores, começou, olhando para a plateia lotada. Mas especialmente a minha mãe, Vera Nikolaevna Setlova, que está aqui hoje. Seu olhar encontrou o dela, sentada entre os colegas. Ela me ensinou o essencial, que a honra de um médico não são palavras bonitas. É a disposição de abrir mão do próprio conforto para garantir que os pacientes recebam o que merecem. Fez uma pausa, engolindo em seco. Mamãe, obrigado. O auditório explodiu em aplausos. Vera não tentou conter as lágrimas. Elas escorriam quentes, misturando-se ao sorriso que não conseguia esconder. No início de julho, exatamente 2 semanas depois, Vera voltou à oficina. Efim Markovich a recebeu com um sorriso solene, estendendo uma caixa de veludo verde escuro. Gotovo, anunciou, orgulhoso. Como novos. Regulei o mecanismo. Andarão com precisão. Ela abriu a caixa com cuidado, como se temesse quebrar o encanto. O tic-tac voltou a preencher o silêncio. Tic-tac. Tic-tac. O tempo, que havia parado há 8 anos, reassumia seu curso. Vera pressionou o relógio contra o peito, sentindo o metal frio através do tecido da blusa. As lágrimas vieram sem aviso, silenciosas. Obrigada, Efim Markovich sussurrou. O velho acenou com a mão, envergonhado. Puxe aqui, disse, como se fosse pouco. Memória é coisa sagrada, Verocha. Naquela noite, o apartamento de Vera estava cheio. Machin, Olga com o marido André e o pequeno Liova de 7 anos, Zenaida Petrovna, todos reunidos em torno da mesa farta. Pirogues com recheios variados, saladas com maionese caseira, o medovik que Liova adorava, decorado com nozes caramelizadas. Entre risadas e brindes, Vera levantou-se de repente, pedindo silêncio com um gesto. Tenho algo para vocês, anunciou, tirando a caixa de veludo do bolso do avental. Machin aproximou-se intrigado. Ela abriu a caixa e revelou o relógio, seu ouro brilhando à luz da lustre. Estes foram do seu pai, disse a voz embargada. Ele os ganhou por 25 anos de trabalho honesto. Há uma inscrição, pela fidelidade ao dever. Fez uma pausa, passando o polegar sobre as letras gravadas. Agora eles voltaram a funcionar. Como a nossa vida. Estendeu o relógio para o filho. Guarde-os, Machin. E lembre-se, não podemos voltar o tempo, mas cada minuto que vivemos pode ser digno. Ele segurou o relógio com mãos trêmulas, passando-o pelo pulso. Coube como uma luva. Quando abraçou a mãe, Vera sentiu o cheiro familiar do sabonete de Machin, misturado à colônia barata que ele usava desde a adolescência. Não vou decepcionar você, mamãe. Nem ele prometeu, a voz rouca. Liova, de olhos arregalados, apontou para a inscrição. Vovó Vera, o que está escrito aí? Ela agachou-se até a altura do neto, acariciando seu cabelo claro. Pela fidelidade ao dever, Liovusha. Significa fazer o que é certo, mesmo quando é difícil.
O menino assentiu com seriedade, como se tivesse compreendido algo muito maior do que suas palavras. No início de agosto, Vera caminhava para o hospital mais cedo que o necessário. O ar da manhã ainda guardava o frescor da noite, e o cheiro de terra úmida subia do jardim da instituição, onde malmiqueres e petúnias bordavam os canteiros. Cumprimentou as colegas com um aceno, notando respeito nos seus olhares, agora não mais por obrigação, mas por admiração. Em seu gabinete pequeno, mas só seu, o primeiro gesto foi tocar a moldura de prata sobre a mesa. Na foto, Pavel Stepanovich sorria, o relógio brilhando no pulso, o olhar confiante voltado para o futuro. Ao lado, uma carta recentemente chegada. Obrigado por lutarem pela minha vida, escrevia Semyon Ivanovich Karpov, o paciente de novembro. Graças a vocês, vi minha filha ir para a escola pela primeira vez. Vera sorriu para o retrato. Conseguimos, Pasha murmurou. Preservamos o que havia de mais importante. Pela janela aberta, o perfume do jasmim invadia a sala doce e persistente. Em seu pulso, um novo relógio presente de Machin e Olga pelo aniversário, marcava as horas com discrição. Pequeno, elegante com um bracelete trabalhado que combinava com suas veias já marcadas pelo tempo. A vida seguia. E pela primeira vez em anos Vera não tinha pressa de corrigi-la. Bastava vivê-la.